A paz, irmãos, tudo bem com vocês? Graça e paz para todos, tenham um excelente dia. E hoje eu vim trazer uma mensagem em Romanos, capítulo 8, versículo do 26 ao 28, que diz o seguinte: a intercessão do Espírito. Também o Espírito, semelhante nós, assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. É aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é aquele que intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém, irmãos? Irmãos, o que eu vejo aqui eu achei essa palavra assim tremenda, porque muitas vezes a gente está passando por uma situação na nossa vida que a gente não sabe como levar para Deus, né? A gente não sabe, igual a palavra que diz, porque não sabemos orar como convém. Então, às vezes a gente está passando por uma tristeza, uma situação, uma tribulação que o próprio Espírito Santo, ele sabe como levar isso a Deus. E muitas vezes a gente fica pegando uma cruz, uma situação que não é nossa. Ficamos pegando uma dor que não nos pertence. Entendeu? Tá entendendo? Aquilo não é seu, porque Deus aqui ele fala que todas as coisas cooperam para aqueles que buscam a Deus. Irmão, você entregou na mão de Deus aquela situação que está te machucando, que está te entristecendo? O Espírito Santo, a palavra que está dizendo que o Espírito Santo ele já está intercedendo por você e Deus ele já está agindo. Entendeu? Mesmo que a situação não esteja acontecendo diante dos teus olhos da maneira como você queria. Entendeu? Mas Deus está falando que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então fique em paz. Porque ai, mas não está acontecendo ou não aconteceu conforme eu queria. Irmãos, muitas vezes não é da forma que você quer ir. Lá na frente você vai entender o propósito de Deus. Porque uma vez que você entregou uma situação na mão do Senhor, não adianta você achar: eu poderia ter feito mais, eu poderia ter orado mais, eu poderia... A palavra mesma aqui está dizendo, né, que o Espírito Santo nos assiste, ele intercede por nós o tempo todo. Ele sonda os corações, né? Ele sabe o que está na nossa mente e ele intercede de acordo com a vontade do Pai, de Deus. Então não adianta você pegar uma cruz que não é sua, ou pegar uma situação, pegar aquilo como porque não saiu de acordo como você queria, né? Não foi aquilo da maneira como você desejava, e deixar o diabo começar a atormentar a tua mente. Não permita isso. Você já não entregou na mão de Deus? Entendeu? Se ainda você não teve resposta, calma. Não permita o diabo ficar cercando a tua vida com palavras de desmotivação, sabe? Ou tentando abalar a tua fé. Não permita isso, não permita esse tipo de situação na tua vida. Mas creia que Deus ele já está intercedendo na tua vida. A fé vem por ouvir, não por ver. Entendeu? Jesus, se você pegar a história de Jesus no livro de Mateus, você vai ver muitos exemplos de fé, irmãos. Muitos exemplos de fé em que as pessoas não precisavam ver. Jesus ele não precisava ver. Ele apenas falava. E muitas vezes Jesus disse: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, dizer a este monte, passa-te para lá, ele vai passar. Quantos exemplos Jesus disse? Até o exemplo da figueira, entendeu? Então, assim, calma, calma teu coração. Não é a tua mão que vai fazer, não é a tua mão, é o sobrenatural de Deus. E igual eu disse, se alguma situação aconteceu que não foi como você desejava, irmão, creia que foi o melhor de Deus.
na tua vida, entendeu? Creia que lá para frente você vai entender, mas repreenda isso que o diabo fica colocando na tua mente, de querer te desanimar, de querer te colocar para baixo. Eu vou usar um exemplo rápido para não me estender. Eu tive um tempo atrás, recentemente, uma perda de uma pessoa muito querida na minha vida, que foi a minha avó, né? E quando ela ficou doente, eu comecei a clamar muito a Deus pela vida dela. Até que eu entendi, eu clamava muito pela cura dela. Até que eu entendi. Eu peguei e falei assim: Deus, não pode ser a minha vontade, né? O Senhor às vezes já está querendo dar descanso para minha avó, está querendo abraçar ela, né? Receber ela, abraçar ela, dar descanso para ela. Então, Senhor, conceda, a minha oração foi diferente. Então, Senhor, conceda para ela o descanso. Abre as portas do céu para receber ela. Irmãos, e foi tão bom, Deus foi tão bom, porque Deus sabe de todas as coisas, que minha avó ela partiu sem sofrimento, entendeu? Então, assim, já pensou se eu fosse pegar para mim? Não, mas eu poderia ter orado mais. Deus, se Ele quisesse, Ele poderia ter curado, irmãos. Ele poderia ter curado. Não estava na minha mão, não estava na mão dos médicos, porque Deus, Jesus é o médico dos médicos. Só que a vontade dele era de recolher ela, dar descanso para ela. E sabe, eu entendo o porque ela precisava de descanso. Eu entendo isso. Tava na hora mesmo dela encontrar a paz, o cantinho dela e a felicidade dela. Com Deus, perdão, irmãos. Então, a gente não pode muitas vezes querer ficar se culpando. Sinto a falta dela, sinto, mas a gente não pode ficar se culpando, querendo pegar uma cruz que não é nossa. Não, poderia ter feito mais, poderia. Irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu já tinha entregado na mão do Senhor. Ela já tinha aceitado Jesus, irmãos. Está entendendo? Jesus, ele abraçou ela, ele confortou ela. E eu creio que Jesus está confortando a cada um de nós que sofreu essa perda, porque tudo coopera para o bem. Então foi para o bem dela. E foi para o nosso bem também, para ver o que? A glória de Deus. Sabe por quê? Saber que ela foi recebida nos céus. Então hoje ela está em descanso, entendeu? Muito melhor do que ela estaria aqui em sofrimento. Então hoje nos resta saudade? Nos resta saudade, né? Só que Deus, eu creio que Ele tem o melhor, um propósito a mais para a nossa vida, para usar isso como exemplo, para trabalhar de testemunho, entendeu? E de fé. Então a gente tem que colocar as coisas na mão do Senhor, sabendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então não se preocupe, irmão, com a situação que você está passando. Igual eu falei, a minha vontade era de ver minha avó curada. Só que a vontade de Deus era de dar o descanso já para ela. Então eu sei que cooperou, como tinha sido uma situação que foi colocada, entregue na mão de Deus, do Senhor. Hoje ela está bem, hoje ela está descansando, hoje ela está em paz. Então, assim, irmãos, é igual eu estou dizendo, não aceita o diabo depois querer ficar sussurrando na sua mente, trazendo mensagens negativas de alguma situação que está acontecendo na tua vida. Mas creia que tudo que o Senhor faz é para o seu melhor, é porque Ele sabe ver ali no futuro, né? Deus, Ele vê, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Então Deus sabe de todas as coisas. Descansa o seu coração, descansa no Senhor e saiba que de tudo, de você, Ele está cuidando. Não precisa você achar que você tem que orar bonito, falar com palavras bonitas, porque Deus sabe do interior. O Espírito Santo, a palavra que disse que o Espírito Santo, ele intercede por você com gemidos inexprimíveis, porque Ele sabe aquilo que está na sua alma. Mas Ele saiba que o Senhor, Ele está cuidando de você. E Ele tem um projeto, um futuro para você muito bom ali na frente. Descansa suas preocupações, fique em paz, sabe? Fala, Deus, eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve, Senhor. Então pede, Deus, conforta o meu coração, né? Senhor, leva, na tua oração humilde, leva.
Senhor, leva, né? Espírito Santo, leva a minha oração a Deus, que Deus com certeza, Ele está sentindo aí até você, te abraçando e cuidando de todos os seus projetos, por mais que nos teus olhos pareça que esteja sendo ao contrário. Não, irmãos. Deus está cuidando, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus, Ele cuida de cada um de nós. Se Ele cuida das ervas do campo, como a Bíblia fala, o que dirá de um servo que está ali buscando a Deus e que está apresentando a Deus na sua forma humilde? Ele está cuidando de você e de todas as coisas. Então não permita, mais uma vez eu vou falar, não permita o diabo vir te desmotivar ou jogar uma cruz, um cargo, um sobrepeso sobre a tua vida que não vem do Senhor. Amém? Mas creia que de tudo na tua vida, Deus está tomando conta e cuidando de você, e tudo uma hora vai ser colocado no seu devido lugar. Amém, irmãos? Fica na paz do Senhor, um excelente dia e em breve nos encontramos de novo. Amém? Beijo, tchau.